não. Hoje eu vou falar sobre algo que eu tenho certeza que você já sabe, mas você vai relembrar, sobre a doutrina que nós cremos. Nós cremos e nós temos uma visão que é dada a nós através dos apóstolos de fundação, através do Evangelho de Cristo, através da Bíblia inteira, por si só. A gente tem uma doutrina, e aí Paulo também vai chamar como a doutrina de Cristo, e a doutrina de Cristo tem alguns alicerces que ele fala a respeito das doutrinas básicas, só não é isso que eu vou falar hoje. Eu quero falar com você a respeito de uma doutrina que a gente precisa seguir, a doutrina certa. Porque, irmãos, por onde a gente anda tem uma doutrina. Onde a gente vai tem uma doutrina. Você entra num restaurante mexicano, qual é a doutrina daquele restaurante? Mexicana, não é? No restaurante oriental, a mesma coisa. No restaurante brasileiro, a mesma coisa. No restaurante português, a mesma coisa. Então, toda hora a gente está inserido em uma doutrina diferente. E a gente precisa ter um pouco de cuidado em certas doutrinas que a gente toca. Por quê? Porque algumas delas podem ser tóxicas para a nossa vida. E aí, lá em 1 Timóteo 1,15, vou esperar você abrir. Aí, se você quiser acompanhar aqui também. E se você quiser, eu posso também passar, irmão, tudo que eu ensino aqui, a pregação não é minha, amém? É do Senhor. Se você quiser a minha ministração, você me pede que eu também envio para você, não tem problema nenhum com isso. Amém? Para mim até é gratificante que você está realmente querendo aprender mais. Então, 1 Timóteo 1,15 diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. É a NAA, Nova Almeida Atualizada. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus, pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modo para todos os que hão de crer, eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Então, vocês entendem que Paulo, ele aprendeu a respeito de algo, ele aprendeu uma doutrina, e ele falou em diversas ocasiões: eu posso ser visto como um modelo de doutrina, me siga. Paulo era um apóstolo de fundação, ele estabeleceu muito da fundação ministerial, da doutrina de Cristo para as igrejas. Amém, irmãos? É o apóstolo que tem maior conteúdo literário no Novo Testamento. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Amém? E aí, 2 Timóteo 3,16 diz assim, Paulo também dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O que é a justiça? Falar a palavra. A fim de que o servo de Deus seja, o que está escrito aí? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Porque você vê que não basta ser somente perfeito com a doutrina em cima. Você também precisa se habilitar para ativar essa doutrina em algo que você vai atuar. Amém, irmãos? Eu acabo de ver uma visão que eu já tinha visto há muitos anos atrás. Amém. Glória a Deus. Eu já vi isso aqui, eu ministrando hoje, com toda essa cena, vocês aqui. Eu já tinha visto isso há muito tempo atrás. É engraçado, né? Chamado de déjà vu. Então, o déjà vu nasceu nos dons de revelação de Deus, amém? Então, só deram um nome para ele, mas é uma palavra de sabedoria. Eu vi isso lá atrás. Glória a Deus. E o Espírito, ele nos sinaliza coisas, né? Então, você vê que a gente é treinado, ensinado numa doutrina, e essa doutrina, ela não tem que ficar só na sua mente ou no seu coração. Amém, irmãos? A Bíblia fala que Jesus, falando no Evangelho de João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Só que se você for continuar vendo essa passagem, ele fala sobre uma vida prática. Paulo vai falar em 2 Coríntios 4,13, eu cria onde? Na palavra. Por isso eu falei. Então, uma atitude de você conhecer a doutrina é muito boa.
porém, essa só não pode ser a única atitude que você tem. Você tem que ter a atitude de querer conhecer e também de querer pôr em prática, porque todo curso que você for fazer, você vai ter aula teórica e também a aula... Quantos aqui tiraram a carta de condução? Então, você vai tirar a carta de condução, o que você tem primeiro? Por que você tem a teórica primeiro? Porque você precisa aprender a doutrina, os sinais de trânsito, os alertas, as permissões, as concessões. Você precisa entender tudo que tem, as transições no próprio trânsito, para você não se confundir. Você primeiro aprende a respeito de tudo que envolve o trânsito e depois você começa a treinar a prática daquilo que você aprendeu. O sinal de pare, você para. O sinal de dê a preferência, você dá a preferência, não toma a preferência. Amém, irmãos? Amém. Que o crente chega ali, ele olha e fala, opa, vou dar a preferência, você dá a preferência. Sei que às vezes dá vontade de tomar a preferência também, porque ninguém dá a preferência, não é? Mas aí você é crente e você ensina as pessoas no trânsito como dirigir, como conduzir. E aí, você depois que fez a aula prática, você vai para o exame. E você passa e começa a se tornar um condutor, uma pessoa que tem a boa prática no trânsito, porque aprendeu a doutrina, repete comigo, aprendi a doutrina, aprendi a pôr a doutrina em prática e me qualifiquei para ser um condutor. E sabe que a doutrina, ela é a lei que rege o mundo espiritual. A palavra de Deus, ela sobrepõe qualquer lei espiritual. Meu irmão, já fui de um monte de lugar, um monte de religião doida. E vou te falar, todas elas o poder de Cristo se sobrepôs. Amém? Eu já vi pessoas que às vezes elas iam na igreja com o intuito de destruir o ambiente. E essas pessoas, elas achavam que a coisa ninguém estava prestando atenção. Só que, irmão, entenda bem, o pastor não está preocupado com isso. Porque existe um Deus que tudo vê. Nem sempre eu posso ver, eu posso receber uma sinalização do Espírito, mas Deus vê. E uma hora ou outra, entenda bem, a luz, ela resplandece nas trevas. Uma hora ou outra, essa pessoa, ou o diabo vai deixá-la envergonhada sozinha, ou ela vai se converter. Teve um caso uma vez, de um homem que ele foi lá para a igreja da Pedra. E esse homem, ele entrou na igreja, irmão, entrou na igreja para poder detonar tudo lá. E ele era de uma outra igreja, infelizmente. E aí esse homem, ele começou a prestar atenção em tudo que era pregado. Ele falava, não, rapaz, isso aí é uma heresia, não sei o quê, o verbo da vida é uma seita. Gente, nunca vi seita, a qualificação de seita é toda religião baseada em homem. Ministério que é baseado em Jesus Cristo não é seita. Amém, irmãos? Agora, se a doutrina ministerial é baseada em homem, seita. Sai fora disso. E aí, esse homem, ele começou a identificar aquilo ali que estava sendo falado, e ele começou a olhar, não, isso aqui é seita, isso aqui é não sei o quê, isso aqui é não sei o que lá, vou fazer o rema. Esse negócio de poder, dos outros cair, não sei o quê, nada disso é verdade. E até que um dia, Deus pegou ele. Irmão, esse homem hoje ele é um pastor do Ministério Verbo da Vida. Por quê, irmãos? Porque entenda bem, você conhece a verdade te liberta. Às vezes a gente quer chegar na igreja pronto. Às vezes a gente quer, ou você acha que a gente tem que ir para a igreja quando a gente já estiver totalmente recuperado, né? Irmão, o alcoólico, ele não entra nos alcoólicos anônimos, eu não sei se aqui chama de alcoólicos anônimos, quando ele para de beber. Ele entra? E um usuário de drogas, ele entra numa casa de recuperação quando ele para de usar droga? Não, irmão. Ele entra ali justamente para deixar aquilo de ruim que ele tinha. E a igreja é a mesma coisa. Jesus nunca falou para ninguém assim, ó, vem aqui, quando você estiver limpinho, você vem e pode me acompanhar. Mas quando você está aí pecador, você não pode me acompanhar, não. Vai embora, vai-te embora. É assim que Jesus fazia? Não era, né, irmão? Jesus falava, pode vir, pega o meu fardo que é leve, toma de mim o meu jugo é suave. Então, o que Jesus falava? Aquilo que está pesando na sua vida, eu tenho algo para te aliviar. Por quê? O jugo é a doutrina.
Quando um judeu fala a respeito de jugo, ele está falando a respeito da doutrina que é ensinada. E o jugo dos fariseus era extremamente pesado. Jesus falando para os fariseus, eles falavam: vocês coam um mosquito e deixam passar um camelo. E Jesus chama eles de sepulcro caiado, sepulcro empenado, pintado por fora, mas cheio de podridão dentro. Amém, irmãos? Porque eles colocavam peso nas pessoas. Você tem que isso, você tem que fazer aquilo, você tem que não sei o que, tem que. Jesus falou: não, você primeiro tem que conhecer o amor. Depois que você entender a doutrina que Deus deixou, que é o amor, a recuperação, a restauração, aí sim depois você vai se tornar alguém que vai praticar isso. Mas primeiro você tem que chegar, aprender. A gente tem um exemplo do copo de café. Como que você faz sem colocar a sua mão para tornar aquele copo cheio de café em uma água cristalina? Você tem que pegar uma jarra de água e começa a despejar naquele copo cheio de café. A água vai se misturar ao café e vai começar a botar o café fora, até que vai chegar um momento que só vai ter água no copo. Assim é a igreja. A gente vem, se aproxima de Deus, e aí Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e importa que aquele que se aproxime de Deus, crê que Ele existe, que é recompensador daqueles que o buscam. Então você crê que Deus existe, se aproxima dEle, Ele te recompensa, Ele te limpa, Ele cuida de você. Amém, irmãos? E Ele te traz para a doutrina que vai fazer bem para a sua vida. E aí, quero que você abra comigo lá em 1 Timóteo 4, versículo 1. Estamos falando a respeito de doutrinas, amém? E eu falei que existem doutrinas em todos os ambientes que a gente está, irmão. Amizade, escola, familiar, existe doutrina. As pessoas são carregadas de uma doutrina. Todo mundo vive baseado em uma doutrina de vida. Quantos já ouviram falar na doutrina de vida? Geralmente no Brasil, hoje está mudando um pouco, mas o Brasil é um dos países que tem uma grande relevância católica, né? Porque a criança cresce e aí o pai e a mãe... Eu, por exemplo, vou falar da minha casa. A gente ia na macumba, mas dizia que era católico. A gente ia nas religiões africanas e falava que era católico, mas acendia uma vela para o santo e uma vela para o outro negócio da macumba. Amém, irmãos? Era uma confusão danada, que no Brasil as pessoas dizem assim: o que você é? Qual é a sua religião? Eu sou católico. Mas não sabe nem rezar um terço. Não sabe nada da religião católica, não sabe fazer nada, mas diz que é católico só para dizer que não tem religião. Ele não quer dizer que não tem. Ele quer dizer: eu tenho uma religião católica. E o que diz no credo lá? Credo? Cruz, credo. É a única coisa que você vai falar. Não é assim? Então a gente precisa entender que a nossa família, gerações e gerações, foram criando doutrinas, e essas doutrinas foram sendo enraizadas em nós. Só que existe uma doutrina que é pregada desde Adão, é essa que a gente tem que ter cuidado. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Quem sabe o que é uma cauterização? Então, geralmente quando você tem uma cirurgia, os médicos eles podem ou costurar ou cauterizar aquele lugar para que não tenha mais hemorragia ou para que feche. Só que ali, irmão, quando é cauterizado, a pele demora muito a se recuperar naquilo ali. Aquilo ali acaba se tornando quase que irreversível. Uma cauterização é algo que não deixa aquilo ser trocado de forma mais. Fica com a forma da cauterização. É igual quando você vê alguém que se queima. Uma das coisas que são mais difíceis de se recuperar é uma queimadura. Fica tempo, não é? Para a tua pele se regenerar. Então, pessoas que têm a mente cauterizada, a consciência cauterizada, elas estão cheias de uma doutrina errada, e você vai entender que doutrina é essa. Então, a doutrina que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade.
Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Então você vê que Paulo está falando a respeito de uma boa doutrina de fé, que é a doutrina de Cristo. Ele está falando para Timóteo a respeito disso. E aí depois ele vem e fala que existem fábulas profanas e de velhas caducas. Amém, irmãos? Amém. Fábulas profanas. E aí eu quero que você entenda que é chegado realmente, você vê que o mundo está criando um ambiente onde as pessoas vivem longe de Deus. Cada hora é criado algo para deturpar a criação inicial. A família foi criada homem e mulher. Hoje em dia você vê constituída família, homem com homem, mulher com mulher. Homem com cavalo, homem com árvore, mulher com árvore. Gente, está uma loucura. Por quê? Porque o diabo, ele quer... Quanto mais, entenda bem, irmão, dividir para conquistar é o que o diabo faz. E a Bíblia fala, se unir, não dividir. O diabo, ele divide para conquistar. Então tem gente que adora planta, tem gente que adora chão, tem gente que adora um objeto, tem gente que adora santo, tem gente que adora isso, que adora aquilo. O diabo, ele vai criando doutrinas para afastar as pessoas de Deus. E também existem algumas culturas onde ele inseriu doutrina de demônio, e essas culturas, se nós não tivermos cuidados, elas vêm se entranhando na cultura da igreja, e aí você vê crente fazendo coisas que são ritos antigos de doutrinas profanas. Amém, irmãos? Costumes pagãos. Quer ver um costume da cultura pagã? Eu vou falar para você, que talvez você já tenha feito, todo mundo já tenha feito. Festa. Você ir e cultuar os mortos. Você ir em dia de finados, no túmulo de alguém colocar flores. Você ir em dias comuns e colocar flores em túmulo de pessoas que você já amou. Porque, irmãos, aquilo ali que você está fazendo, você só está fazendo por você, porque a pessoa não está mais ali. O espírito, ele vai para um lugar dos espíritos. Se morreu com Cristo, vai estar aguardando em Cristo. O espírito é eterno, a carne não é eterna. Se morreu sem Cristo, está no lugar de sofrimento já. Amém, irmãos? Que o seio de Abraão não existe mais. Ou é Cristo ou é Sheol. Amém? Não existe um lugar onde as pessoas ficam lá na salinha de espera. Isso é tudo lenda. Na Bíblia você não vai encontrar salinha de espera. O que existia antes era o seio de Abraão, mas a Bíblia fala que Jesus, em Efésios 4, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. O cativeiro era o seio de Abraão, que tinha os mártires, os heróis da fé, estavam ali presos, aguardando o dia em que o Messias morreria, ressuscitaria e levaria de lá. Amém, gente? Então, o botar flores em túmulos é uma cultura da religião pagã, que as pessoas foram trazendo, aí trouxe também isso para a cultura católica, porque Roma, quando assume como religião o cristianismo, Roma tinha uma origem cultural grega. E o que Roma fazia? Roma, quando conquistava um lugar, eles iam para aquele lugar, olhavam a cultura daquele lugar, e eles falavam assim, opa, vamos trazer um líder desse lugar,
para ficar conosco, ser um representante nosso. Nós ensinamos a nossa cultura e deixamos eles adaptar um pouco da nossa cultura na terra deles, e aquilo ali se torna um meio a meio para não ter briga. Entendeu, irmãos? Uma das culturas é a imagem, porque na Grécia era comum você fazer bustos de pessoas. E aí, a Igreja Católica, olhando aquilo, ela olhou e ela, com uma boa intenção, trouxe os bustos para que as pessoas se lembrassem dos feitos daquelas pessoas que morreram pelo Evangelho, que se dedicaram. Só que o homem não olhou para Cristo, porque o próprio Cristo fala, adore a Deus. Jesus Cristo fala, adore a Deus. Jesus não falou, me adore. Jesus falou, adore a Deus. Hoje ele é digno de adoração. Mas ele, quando esteve aqui como homem, ele falava, não me adore, adore a Deus. Bom é Deus, fiel é Deus. Amém, irmãos? E aí, quando aquilo foi colocado como um memorial para as pessoas olharem aquele símbolo, aquele busto, e lembrarem do feito daquele homem, e adorarem a Deus, não, começaram a adorar o busto. Como se o busto pudesse fazer alguma coisa por eles. E não pode. Quem pode fazer? Repete, Deus. Amém, irmãos? Amém. Se Jesus é o centro da religião cristã, a gente faz o quê? O que Jesus ensinou. A doutrina de Cristo é adore a Deus. E aí, 2 Timóteo 4,3. A gente vai entender algumas coisas, porque que eu falei que o fim realmente é agora. A gente está vivendo os últimos tempos, porque as coisas estão apertando, irmão. Tem muito mais coisa entrando aí. Se a gente não tiver cuidado, a gente acaba absorvendo isso achando que é normal. Porque todo mundo faz. Se todo mundo faz, eu também faço, né? Todo mundo falou para crucificar a Cristo. O todo mundo foi que botou ele lá na cruz. Era para um bom propósito? Era, senão ele tinha protestado. Mas todo mundo decidiu soltar um ladrão assassino e deixar o Jesus preso. Porque Jesus pregava que tinha que amar, doar, se dedicar a cuidar das pessoas. E eles pregavam, não, vocês têm que trazer tudo para mim, e eu que tenho que ficar bem suprido aqui. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, 2 Timóteo 4,3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã. Se está falando que existe uma sã doutrina, é porque tem uma que também não é sã. Se existe a boa, existe a ruim. Se existe o parâmetro de comparação, é porque tem algo que é bom e outro que não é. Senão seria só a doutrina. Não é, irmão? Se você precisa qualificar o que é a doutrina, é porque existe uma ruim também. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E você vê gente seguindo gente, por quê? Porque às vezes está ouvindo o que quer ouvir. Não, eu vou ali porque aquele ali, ele fala que ele me aceita como eu sou. E hoje o mundo tem pregado, você tem que ser aceito. Não é assim? É ou não é? E aí fala assim, não, eu vou ali porque ali eu sou aceito. Todo errado, e aí aquele lugar às vezes até se cobre, se veste de cristão, de Bíblia, aí você chega ali e vai seguir. Por quê? Porque quer ter a sua necessidade suprida, quer ser aceito. E a Bíblia não fala sobre a gente ser aceito. Ela fala que nós fomos aceitos em Cristo, através do sacrifício, mas que existe um comportamento que precisa ser mudado e adequado à palavra. Não é assim? Todo lugar que você segue, que fala para você assim, ó, tá de boa, você fica aí, tá tudo bem. Eu te entendo, né? Coitado de ti, tadinho. As pessoas são assim. Elas querem que você faça isso ou aquilo. Rapaz, isso aí é demônio puro. A Bíblia fala que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que passou. Tu acha que Jesus não foi... Tu acha que ele foi acariciado? Tadinho de você, Jesus, tadinho. Jesus no Getsemane, ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade.
Amém? Ele tinha uma vontade. Tinha ou não tinha? Qual era a vontade dele? Não passar pelo sofrimento. Ele tinha ou não tinha? Mas abriu mão para eu e você estarmos aqui cheirosinhos, bonitinhos. Passou, realmente ali o pão que o diabo amassou, Jesus passou. Comeu, sofreu, foi chicoteado, torturado. Para que eu e você estivéssemos aqui, salvos, com a condição de santos. Porque Ele nos tornou nessa condição. Amém, irmãos? Se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É o que eu estou falando. Quer ouvir? Não, vamos ali, aquilo ali é bom. Não, falam assim para você lá naquela igreja? Não, vamos para outra, que a outra ninguém fala nada disso não. Agora, quando você chega num lugar e fala assim, rapaz, esse comportamento aí está errado, é porque as pessoas estão te valorizando. A igreja está te valorizando. Por quê? Porque uma igreja que não te estica, irmão, o que você está fazendo ali? Que nós estamos aqui, Efésios 4:11, os dons, aí depois fala o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Se você comprar uma faca num lugar de faca especializado, você tem noção, a faca nem afiada está. Ela tem um aço especial, ela é perfeita para o corte, totalmente preparada, mas ela precisa ser afiada. E o afiar, ele se dá pelo atrito. Ela precisa ser aperfeiçoada. E vai ali arrancando um pedacinho dela. E você acha que se a faca tivesse uma boquinha, ela ia falar, ai, ui, ai, tá doendo? Ô pastor chato, ô líder chato. Ela ia estar falando isso. Amém, irmãos? Mas no final o que ia acontecer? Se pegar aquela faca sem o fio, irmão, você pode passar na manteiga que ela não corta. Mas aí você pega ela afiada. Você faz assim, eu tenho a prova. A gente não tem uma lâmina ali? Todo mundo tem medo de pegar na lâmina. Eu tenho uma lâmina aqui que eu faço assim, ó. Ela corta o que você dá na mão. Ela faz, corta sem esforço. Só o peso dela, ela vai cortando tudo que tem ali. Por quê? Foi afiada. Passou no desgaste. Precisou ser aperfeiçoada. Imagina, se a pessoa que fizesse aquela lâmina falasse, tadinha de você, laminazinha. Não, você é tão pozinho, não vou te passar aqui no esmeril. A lâmina não ia servir para o seu propósito. Uma faca que não é afiada, não serve para o seu propósito. Você é uma flecha na aljava do arqueiro. Você é feito com um propósito. Se você não for afiado, você vai ser igual uma bala de borracha. Vai bater, ping, mas não vai causar o efeito, que é exterminar a obra do inferno. Por quê? Porque você não está preparado, você só está servindo de um paliativo. Você é o crente mais ou menos. O diabo olha e fala assim, mas eu sei que aqui não. Aqui eu tenho certeza que as pessoas estão ouvindo, estão recebendo essa palavra e vão andar segundo ela e vão frutificar. Pessoas estão aqui, irmãos, tem gente que não está nem conseguindo vir na igreja e só de estar vendo online está tendo sonhos realizados. Toda hora chega e conta testemunho. Pastor, quando eu vou visitar, fala assim, pastor, uma palavra que o senhor pregou tal dia, não sei o que lá. Rapaz, isso aí aconteceu tal dia comigo. Se a pessoa está longe vendo no vídeo, ela está vivendo coisas sobrenaturais, imagina você que está aqui perto no ao vivo, recebendo o cuspe do profeta. Amém, irmãos? Quando a gente está aqui no lugar, que a gente está honrando aquilo que está sendo pregado, não adianta, irmão, um ambiente onde a palavra é honrada, não tem como você sair daqui da mesma maneira. Não tem como a sua vida não ser alterada. Por isso que eu sei que assim como eu, quando eu estou sentado aí, eu presto atenção em tudo que é falado. Amém? Quando você vê, às vezes estou anotando no celular, estou anotando coisas que estão sendo faladas. Porque vocês acham que ainda estamos no tempo onde só o profeta fala?
Não, irmão, hoje o Espírito da profecia habita em mim e você. Então, quem está aqui ministrando, está com o Espírito Santo falando através da vida dele. Vamos seguir. Deuteronômio 18, deixa eu ver que horas são, acho que dá tempo. Deuteronômio 18, versículo 9. Tocou na hora certa. É o time para você abrir a passagem. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Olha só. Que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador é que adivinha o futuro também, agoureiro, que manda praga, vai ver também, tem gente que manda praga, gente, tá fazendo isso? Tu vai ver, aí manda aquela praguinha, né? Praga santa, feiticeiro, encantador, necromante. Quem sabe o que é necromante? Praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Então vocês entendem, nós entendemos que existe uma característica de quem é crente, um comportamento e um ambiente de quem é crente. E aí esses ambientes que possam lembrar dessas coisas, dessas fábulas, a gente não se envolve. Por quê? Porque nós vivemos segundo a sã doutrina. Amém, irmãos? Por quê? Todas as vezes que Deus fala para alguém guardar e praticar a palavra, Ele dá um resultado. Você vai ser próspero. Você vai ser abençoado. Vai transbordar sobre a sua vida. Mas Ele fala, se você atentar e praticar. Ele fala para Josué 1:9, né? Não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então, aí tem o então é o resultado. Farás prosperar o seu... Deus falou que Ele ia fazer o caminho de Josué prosperar? Não, Ele falou de Josué, a minha parte eu já fiz. Às vezes a gente está orando, Senhor, me abençoa, Pai, aleluia, vou jejuar, vou subir os 5 montes que existirem um atrás do outro, vou subir de joelho para ver se eu consigo uma graça. E aí, Pai, me abençoa, desce, derrama sobre mim, não sei o quê. E eu acho que Deus fica lá em cima assim, fala, oxe, de novo. Deus já deu em Cristo. Ele já fez a parte dele. O que cabe a nós? Nós fazemos a nossa parte e recebemos. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos encontrou. Viu? De tanto que eu falo, já até gravaram. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza. Ah, vocês estão lendo. Ah, rapaz, me enganaram. Né? Jesus amado. Então você vê que as bênçãos já estão disponibilizadas. As bênçãos já foram dadas através de Cristo. Amém? Se eu não me engano, é 1 Coríntios 8, versículo 9, fala que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Vê lá, Luiz. 1 Coríntios 8, 9. Eu acho que é isso. Não é. Viu? Foi o que eu falei que não era. Mas não é 2 Coríntios, é 8 alguma coisa. Eu lembro que é no 8, ou é 9, 8. 1 Coríntios 9, 8, ou 8, 9. Acho que é, irmão. 2 Coríntios 8, 9. Viu aí? Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Então,
Jesus, ele fez tudo aquilo que era necessário para que você tivesse acesso à bênção. Agora, para que a gente não impeça o caminho, eu vou fazer agora um teatro para você entender, uma dinâmica. Vamos lá. O Alan está aqui, não é? Vem cá, Alan, vem aqui na frente. O Alan está aqui no caminho, fica aqui no caminho, Alan, aqui na frente. O Alan está aqui, de braço aberto, só esperando a bênção, porque está na obediência. Para lá, vira para lá. Então, aí ele está aqui, só na obediência. Aí vão dizer que a Amanda é a bênção. Ô, glória, Amanda é a bênção. Vem, mano. Vem. Então, vamos dizer que a Amanda é a portadora da bênção. Ela vai, entrega o Alan e volta para pegar de novo. Vai lá. Está com o caminho, ó. O Alan está em obediência, a Amanda pode ir lá, a bênção está ali. Vai, pega ali a bênção. Aí ela vai lá e volta e entrega para o Alan, não é? Pode ir lá. Aí o Alan começa a se acostumar. E ele começa a deixar a vida dele relaxada. Só que aí, como ele começa a achar que pode viver de qualquer maneira, ele começa a se desviar daquilo que é a sã doutrina. Aí o que acontece? Algumas coisas começam a entrar no caminho. Está crendo em fábulas, está crendo em doutrinas mundanas, celebrando festas pagãs. Aí vamos lá, bênção. Alcança o Alan agora, bênção. Vai lá. Aí a bênção vai vir aqui alcançar o Alan. O que aconteceu? Está impedida. Não está impedida? Aí o que o Alan tem que fazer? Voltar para a sã doutrina. Porque toda vez que a gente está fora da sã doutrina, a gente começa a colocar barreiras que vão impedir da bênção nos alcançar. Porque a Bíblia fala que a bênção do Senhor alcança. Se ela alcança, ela percorre um caminho para te alcançar. Se você coloca uma barreira no caminho, ela não alcança. É simples, amados. É porque às vezes a gente quer, muito obrigado, salva de palmas para o meu teatro, minha equipe teatral. Às vezes a gente quer fazer com que a nossa vida seja de qualquer maneira, viver deliberadamente, achando que a bênção vai continuar nos encontrando. E aí, talvez, amados, o resultado de uma vida de não tanta obediência à palavra, ou um resultado de uma vida onde a gente não está levando tão a sério aquilo que é ensinado, ele pode não vir de acordo com a desobediência que a gente está fazendo. Mas se levanta através de várias coisas. Por quê? Porque nós estamos abrindo brecha para que a influência mundana entre. Se a influência mundana entrar, irmão, aquilo que está sob a influência, aquilo que manda na influência do mundo, que é Satanás, começa a frutificar na nossa vida. Aí começa a ter um monte de consequência estranha, a gente fala, meu Deus, eu devia ter orado. Aí vem o arrependimento, o remorso, né? Primeiro vem o remorso, poxa, eu podia ter vivido uma vida correta e eu não teria passado por isso. Quantos já viveram isso? Levanta a mão assim, ó. Pode levantar, eu já vivi, irmão. E vira e mexe, eu continuo vivendo, me pega em coisas e fala, poxa, por que eu fiz isso? Aí eu me arrependo. Não vou falar nada, vou deixar quieto, né? Não quero te expor. Não me faça te olhar com olhos carnais. Essa aí é uma antiga que quem tava lembra da piada. Então, irmãos, a gente precisa entender isso, que o nosso comportamento, o nosso cuidado com a palavra, com a doutrina que é ensinada, vai manter ou não a bênção nos alcançando, o caminho desobstruído. Porque é a vontade de Deus que você seja abençoado, seja próspero naquilo que você realizar? Sim. Então a parte de Deus está feita, não é? É como se você estivesse estudando uma universidade, cursando uma universidade, e você tivesse alguém que paga a mensalidade para você. Aquilo ali já está pago, não é? Mas agora você desfrutar do diploma, de você se formar, cabe a você. Essa é a batalha que nós travamos. A nossa batalha não é contra uma pessoa, mas contra
o diabo. É contra as hostes espirituais da maldade. É contra o inferno a nossa batalha. Mas a batalha não é a batalha que você está travando a batalha com o diabo. Não, que você já é vitorioso em Cristo. Cristo já venceu por mim e por você. E a batalha é você se guardar longe daquilo que ele tem como influência. Amém, irmão? 1 João 3,8. Estamos quase encerrando. Creio que vai dar certo. Repete comigo, vai dar certo. Oh, glória. Vou ligar o modo velocidade 5. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que é a semente divina? É a palavra, é o Espírito Santo habita em mim e você. Então a gente não vive pecando, irmão. Em ganância, querendo que as coisas sejam da nossa maneira. Não, a gente vive em generosidade. 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. E daí que nasce a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Pessoas estavam com a ganância, querendo se dar bem no meio da igreja e pregando isso e querendo que aquilo fosse um comportamento, e não era. E Paulo vem falando, rapaz, existe a sã doutrina de Cristo. A gente não vive segundo fulano acha, não é segundo o pastor Gui acha não, irmão, é a palavra. Você pode ver o que eu prego, a palavra está aqui, está falando a respeito disso. Então a gente precisa ter um cuidado, e eu sei que a gente tem esse cuidado, de viver segundo aquilo que é ensinado. Porque isso vai frutificar. E às vezes a gente pensa, fulano está lá em casa, não, eu falei com vocês que eu fui numa igreja, que a irmã falou assim, pastor, meu marido, eu não sei porque que ele não vem para a igreja, eu falo com ele. Eu sou fiel, eu sirvo ao Senhor, eu não falto um culto, eu cuido disso, eu cuido daquilo, eu cuido... Não. Eu fiquei olhando assim, eu falei, irmã, e ele não vem. Eu falei, então, talvez seu marido esteja mesmo cansado de ouvir quão boa você é. E a palavra fala que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Se você pensa que está de pé, irmão, você pensa que é bom, você que eu digo, as pessoas, quando ela pensa que é boa, ela precisa ela está muito longe do que é bom. Porque o orgulho precede a ruína. Não é assim? Então a gente está sempre melhorando, nosso coração sempre está se ajustando para a gente se tornar melhor. Não só para mim, porque vai me fazer bem, irmão, o orgulho só faz mal. A gente muda porque vai nos fazer bem, e as pessoas ao nosso redor vão ver o nosso comportamento e vão querer participar disso. Muito melhor é a esposa falar, não, meu marido está em um comportamento diferente. Agora eu quero ver o que está acontecendo com o meu marido. Não é assim? E o marido, não, minha esposa tem um comportamento diferente. Espera aí, isso aqui está diferente do que eu estou habituado. Isso aí está um comportamento que eu olho e vejo, não, isso aí é bom, eu posso seguir. Às vezes a gente está com um parente nosso que não se converteu, às vezes ele não se converteu porque ele está esperando ver na gente um comportamento diferente. Amém, irmãos? Eu era usuário de droga, vocês sabiam disso, que eu era usuário de droga, viciado? E eu fui liberto disso. A minha família, todo mundo macumbeiro. Eu não sei se aqui fala macumbeiro, mas brasileiro sabe que é macumbeiro. Fazia parte da religião africana. Candomblé. Bruxo. Macumbeiro era pior que bruxo, filho. Aí nessa. Aqui eu sei que é bruxo o nome, mas o bruxo lá, como fala o rapaz aí na internet, era neném, filho, perto. Então, eu
o mais improvável se converte, vai para a igreja, tem uma mudança de vida, aí meu pai se converte, minha irmã se converte, minha outra irmã se converte, depois elas deram uma derrapada aí, andam derrapando para lá e para cá, mas foi todo mundo para a igreja. Fala assim, se o doido tinha jeito, teve jeito, a gente também tem jeito, porque eu sou o único doido do negócio, entendeu? Eu era o doido mesmo maior da igreja, lá de casa. Então eles olham para mim e falam, não, isso daí, se teve jeito, é porque realmente tem algo que é diferente, tem um poder que muda as pessoas. Vamos voltar para cá. Tiago 4,7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém, irmãos? A gente precisa entender que a gente precisa resistir às coisas que nos são oferecidas. E aí, eu quero que você tenha um cuidado, e a Bíblia fala lá em Mateus a respeito do sal da terra, que nós somos o sal da terra, e se esse sal perder o sabor, para nada mais ele presta, é lançado fora, ser pisado. Se nós nos adequarmos ao mundo e nos tornarmos mundanos, tivermos comportamentos mundanos, a gente vai ser feito de chacota, porque nós somos o sal que dá o tempero, que atenua o sabor, o sal que conserva, e a gente está sem a nossa propriedade, a gente se tornou pó. E o pó é pisado, não tem valor algum. Amém, irmãos? E eu quero que a gente está numa época que a gente precisa ter um cuidado a respeito das festas de Halloween. Eu quero que você entenda bem a respeito dessa origem dessa festa. Conhecido como Dia das Bruxas. Halloween é o nome original na língua inglesa, né? E é um evento, eu pesquisei vários lugares a respeito da origem dessa festa e fui para trazer para você algo que fez muito sentido em relação a tudo que eu pesquisei. É um evento tradicional e cultural que ocorre nos países anglo-saxônicos, com especial relevância nos Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Reino Unido, tendo como base e origem as celebrações dos antigos povos, os pagãos. Amém, irmãos? Sendo que não existem, ao certo, referências precisas de onde surgiram essas celebrações. A palavra Halloween tem origem na Igreja Católica, vem de uma tradição contraída do dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos. É um dia católico de observância em honra de santos, mas no século V d.C., na Irlanda Céltica, o verão oficialmente se concluía em 31 de outubro. Amém, irmãos? E aí tinha a festa do solstício. Cadê? O feriado era Samhain, o Ano Novo Céltico. Alguns bruxos acreditam que a origem do nome vem da palavra Halloweenas, guardiãs femininas do saber oculto das terras do norte, da Escandinávia. Nome dado a elas. Mas os estudiosos dizem que a palavra Halloween surgiu da seguinte forma. O nome é, na realidade, uma versão encurtada de All Hallows Even, Noite de Todos os Santos, a véspera do Dia de Todos os Santos, All Hallow Day. Hallow é uma palavra do inglês antigo para pessoa santa, e o dia de todas as pessoas santas. É apenas um outro nome para Dia de Todos os Santos, o dia em que os católicos homenageiam todos os santos. Com o tempo, as pessoas passaram a se referir à Noite de Todos os Santos, All Hallows Even, como Halloween. Mais tarde, simplesmente se tornou Halloween. O Halloween marca o fim oficial do verão e o início do ano novo. Celebra também o final da terceira e última colheita do ano, o início do armazenamento de provisões para o inverno, o início do período de retorno dos rebanhos do pasto e a renovação de suas leis. Era uma festa com vários nomes: Samaim, fim de verão, Samhain, Lassamon ou ainda a festa do sol. Mas o que ficou mesmo foi o escocês Halloween. Uma das lendas de origem celta fala que os espíritos de todos que morreram ao longo daquele ano voltariam à procura de corpos vivos para possuir e usar pelo próximo ano. Os celtas acreditavam ser a única chance de vida após a morte.
Os celtas acreditavam em todas as leis de espaço e tempo, e que permitia que o mundo dos espíritos se misturasse com o dos vivos. Como os vivos não queriam ser possuídos, na noite do 31 de outubro, apagavam as tochas e fogueiras de suas casas, para que elas se tornassem frias e desagradáveis. Colocavam fantasias e ruidosamente desfilavam em torno do bairro, sendo tão destrutivos quanto possível, a fim de assustar os que procuravam corpos para possuir. Os romanos adotaram as práticas célticas, mas no primeiro século depois de Cristo eles as abandonaram. O Halloween foi levado para os Estados Unidos em 1840 por imigrantes irlandeses que fugiam da fome pelo qual seu país passava e passou a ser conhecido como o Dia das Bruxas. Aí tem a brincadeira travessuras ou gostosuras. A brincadeira de doces ou travessuras é originária de um costume europeu do século IX, chamado de Samhain, almejar. No dia 2 de novembro, dia de todas as almas, ou finados aqui no Brasil, lá no Brasil, os cristãos iam de vila em vila pedindo soul cakes, ou bolos de almas, que eram feitos de pequenos quadrados de pão com groselha. Para cada bolo que ganhasse, a pessoa deveria fazer uma oração por um parente morto do doador. Acreditava-se que as almas permaneciam no limbo por um certo tempo após sua morte e que as orações ajudavam-na a ir para o céu. Amém, irmãos? O Halloween. E aí, às vezes, a gente crente, pais, tem uma atenção, está permitindo o nosso filho ser enxertado nessa mesma cultura pagã. E vocês acham que Deus está nisso? Não está, irmãos. Eu sei que para a criança é divertido, mas a gente precisa entender a associação e influência. O mundo ele é carregado de influência, o mundo ele tem uma doutrina. É a doutrina do deixa que eu deixo. É uma doutrina de pessoas sem limite. Uma doutrina de pessoas longe de Deus. E às vezes a gente está deixando essa doutrina entrar na nossa casa. A cultura pagã entrar na nossa casa. Quando a gente tem um Deus que tem todo zelo conosco e cuidado com a nossa família, que nos dá instruções claras sobre o não culto a outros deuses, a adoração pagã. E eu, como pastor, eu tenho que alertar vocês, por quê? Para que toda a igreja entenda o que significa isso. As pessoas acreditavam, eram tão aterrorizadas por espíritos, que elas acreditavam que agindo, se fantasiando, fazendo isso, elas iriam se proteger desses espíritos. Em outro lugar, as bruxas cultuavam o solstício. E aí hoje o que você vê? As pessoas se vestindo de monstro ou de bruxa. Indo buscar doce. Não é? E isso combina com crente? Não combina, irmãos. E eu, como pastor, tenho que alertar vocês a respeito disso. Porque 1 Tessalonicenses 5:22 diz que a gente deve fugir da aparência do mal. Você vê Jesus falando: não, eu me vestirei de caveira, eu me vestirei de bruxa, eu me vestirei de monstro, eu me vestirei de assombração, vesti-vos de toda maldição, porque eu vos amaldiçoei. Foi isso que Jesus falou? Não foi. Sede santos, porque eu sou. Então, se isso não tem nada em relação a santo, irmão, se isso não é algo que vai acrescentar na sua vida, é um dia. No Brasil, o dia 31 de outubro se tornou o dia da proclamação do Evangelho. Amém, irmãos? E eu creio que um dia também pode se tornar aqui, na Europa. Porque, irmãos, eu vou falar para vocês, eu nunca vi uma outra religião que transformasse a vida das pessoas a tal ponto que a vida dela começava a impactar a vida de outros. Eu lembro que existe uma história de um homem que falou para outro homem assim: eu tenho um livro tal, e esse livro tal, ele muda vidas, e aí essa tua Bíblia não muda. E a pessoa falou: então vamos fazer o seguinte, vamos num presídio. A gente pega uma ala e distribui Bíblias. E na outra ala a gente distribui certo livro. Vamos ver qual é a ala que vai ter a vida que vai ser transformada. Amém, irmãos?
Essa palavra, ela traz vida para mim e para você. E aí eu quero encerrar com Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém, irmãos? Vamos proteger a nossa família, as nossas crianças. Vamos proteger os nossos jovens. Não é uma brincadeira, doce travessura, que vai mudar a vida do meu e do seu filho. Mas eu te garanto que se ele tiver essa palavra arraigada no coração dele, eu lembro, irmãos, que eu fui como quando criança, sozinho para a igreja. Eu ia com uma menina que ela gostava de me levar. Ela era mais velha, ela ficava comigo às vezes, e ela me levava para a igreja. Eu lembro que no momento mais difícil da minha vida, eu voltei e lembrei daquelas palavras. Por mais que para mim estar na igreja fosse uma diversão, eu ia de companhia, eu gostava, mas aquela palavra encheu meu coração, porque no dia da minha aflição eu recorri a Deus. Eu tenho certeza que seu filho não vai ser salvo por Halloween, mas a vida dele pode ser destruída. Pesquisa na internet quantas pessoas têm a vida destruída nessas datas. Carnaval, Halloween, Dia de Mortos. Pesquisa na internet. Quantas pessoas se suicidam porque lembra da mãe que morreu, lembra do pai que morreu, lembra do irmão que morreu. E aquela data traz essa lembrança à tona e essa pessoa decide se suicidar. Porque existe uma influência maligna dentro dessas datas. Existe uma doutrina, irmãos. E a gente precisa ter o cuidado de guardar nossas crianças. Amém? Fique de pé. Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela vida desta congregação sendo salva, pelos nossos jovens, crianças sendo salvas, porque eles não andam segundo, Senhor, o conselho dos ímpios, nem se assentam na roda dos escarnecedores, Pai, mas eles têm a lei do coração deles, da vida deles, na lei do Senhor. Eles andam segundo os Teus princípios e vão ser guardados por isso. Obrigado, Pai, por cada criança aqui livre desse mal, livre de culturas pagãs, mas cheios da Tua palavra e cheios do Teu Espírito. Obrigado por pais sábios. Obrigado, Pai, por famílias fortes. Obrigado, Pai, porque pessoas aqui entendem o propósito que é viver o cristianismo, um cristianismo de salvação, de libertação, de transformação de vida. E eles não vão se vender por doces, não vão se vender por cultura, não vão se vender por aceitação, mas eles vão andar segundo a Tua palavra, Pai, vão frutificar, vão ter vidas transformadas. Eles vão se negar para o mundo, mas vão fluir no Teu poder e na Tua unção. Vão ser carregados do Teu Espírito, porque andam em fidelidade contigo, Pai. Obrigado por famílias livres. Eu declaro, Senhor, famílias nesse lugar, fortalecidas pelo Teu poder, Pai, pelo conhecimento da Tua palavra, fazendo a diferença em outras vidas. Obrigado, Pai, porque nenhuma influência maligna vai entrar em nossas casas, Pai, porque nós temos a Tua palavra que nos guarda, que é escudo e broquel, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que também é espada, que também nos ajuda, Senhor, a atacar, Senhor, o maligno. Te agradeço por isso, Pai, porque nosso coração está cheio da Tua doutrina. Em nome de Jesus, amém e amém. Ô glória, diga, eu sou santo.